Noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 2 de outubro de 2025, vamos fazer a nossa oração da noite baseada no livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, assim diz a palavra do Senhor Jesus. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas não achei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus aqui diz que ele procurou alguém que estivesse tapando o muro, estivesse na brecha perante ele por esta terra. Ou seja, Deus aqui fala de Jerusalém. Jerusalém tinha se desviado dos caminhos do Senhor. O povo de Jerusalém tinha seguido caminhos que não agradavam e não glorificam a Deus. E como nós sabemos, o pecado abre uma porta. O pecado dá legalidade para o inimigo agir nas nossas vidas. Para que haja restauração, é necessário que haja arrependimento. Alguém que se levante, confesse os pecados e clame a misericórdia de Deus, assim conforme o profeta Daniel fez. O profeta Daniel fez 21 dias de jejum e oração, clamando a Deus pela libertação do povo que estava cativo na Babilônia. Então Deus, de igual modo, ele falou ao seu profeta, abriu o seu coração, dizendo que ele procurou alguém que estivesse tapando o muro. Mas o que é que significa tapar o muro ou a brecha? Conforme já foi dito, o pecado abre portas, o pecado abre brechas. Vamos dar o exemplo de um muro. Quando o muro tem uma rachadura, tem uma abertura, alguns animais ou até o homem consegue passar. E o muro fala de proteção. Os muros eram usados, muros fortificados para proteger as cidades. O muro representa a proteção. Quando um muro tem uma brecha, tem uma abertura, a segurança é fraca. Significa que os inimigos, os invasores poderão entrar e poderão destruir, poderão roubar, saquear. Alguém que se coloca na brecha, alguém que se levanta, prostrado aos pés de Jesus, aos pés da cruz, clamando por misericórdia. E Deus foi bem claro, para que eu não destruísse a cidade, mas ninguém achei. Isso significa que se tiver alguém orando, alguém buscando, alguém que se levanta clamando a misericórdia de Deus, Deus ele restaura, Deus ele restitui. A destruição não chega, porque Deus ele ouve o clamor, Deus ele ouve a oração, Deus ele perdoa pecados. Significa que o pecado é uma abertura, é uma brecha. Deus disse na sua palavra que as mãos dele não estão encolhidas para nos abençoar, mas são os nossos pecados que nos afastam dele e da sua presença. Nós, durante toda a nossa caminhada com Deus, devemos sempre clamar a misericórdia de Deus, porque nós somos falhos, porque nós somos pecadores. Deus ele está à espera. Deus ele espera a confissão dos nossos pecados. Deus espera o arrependimento da nossa parte e um clamor pela restauração. Foi Deus que prometeu a libertação do povo de Israel. No entanto, ele esperou que um homem, porque Deus é bem claro na palavra, um homem. Ele esperou que um homem se levantasse, orando, jejuando, sacrificando pela libertação do povo. Esse homem foi Daniel. Porque Daniel leu na palavra,
Remandere, porque Deus havia prometido. Então ele se levantou em oração. Quando nós conhecemos as promessas de Deus, nós nos levantamos em jejum e oração para que elas venham se materializar nas nossas vidas, para que elas venham a acontecer, porque existe uma batalha, porque existe uma luta. O príncipe da Pérsia, que foi espelhado no livro do profeta Daniel, que representa o diabo, ele lutou, tentou impedir a resposta da oração de Daniel, mas ele não prevaleceu, porque Deus deu vitória ao seu servo, Deus deu vitória ao seu povo. Hoje, todos nós vamos nos colocar na brecha, arriba, pelas nossas próprias vidas, pela nossa casa e pela nossa família, clamando a misericórdia de Deus e pedindo a Ele que venha fechar todos os buracos, todas as brechas que nós abrimos por causa do nosso pecado. Essas brechas devem ser tapadas. Todo lugar por onde o inimigo tem entrado tem que ser fechado para que ele não volte, para que ele não entre. Há muitas brechas, há muitas portas que nós abrimos muitas vezes na distração, sem perceber. Saiba que o inimigo é o rei da camuflagem. Muita coisa ele não vai fazer de maneira declarada. Ele vai usar armadilhas, ele vai usar laços, ele vai usar todos os truques possíveis para que você venha cair na sua armadilha sem perceber, porque é isso que representa uma armadilha. A presa cai, sem perceber, sem notar. Ela vai andando e pelo caminho tem um laço, tem uma cilada. Então, talvez, muitas vezes, nos questionamos o porquê de tanta coisa, o motivo e tudo mais, mas na verdade é que podem existir brechas, podem existir portas. Durante a oração, o Espírito Santo vai ministrar no teu coração muita coisa que talvez você já esqueceu do passado, 10, 20, 30 e mais anos. Ou coisas que você participou, que você nem sabe que eram coisas erradas. Quantos, antes de conhecer a Deus, foram levados em casas ocultas? Passaram por consagrações, pactos com o inimigo, mas naquela altura não conheciam a palavra, não conheciam as coisas espirituais e caíram de paraquedas. Arriba, e hoje isso traz uma consequência terrível. Saiba que quando você vai nesses lugares, você fez um laço, você fez um pacto, e eles automaticamente têm domínio sobre a tua vida, eles controlam a tua vida. Seguem todos os teus passos, principalmente se você tem um chamado, se você tem a estrela. Arriba, porque você é luz do mundo, você é sal da terra. Eles usam a graça que Deus colocou na tua vida para prosperar, para fluir. Há muita gente das trevas por aí, usufruindo das bênçãos de outras pessoas, porque o diabo não dá nada, o diabo não criou nada, o diabo é um usurpador, ele rouba. Como é que você acha que ele dá, entre aspas, certas coisas para aqueles que o buscam? Roubando dos escolhidos, roubando dos filhos de Deus por causa da ignorância, por não conhecer a palavra. Mas Deus hoje vai abrir os teus olhos, porque a palavra diz: e conhecereis a verdade te libertará. Deus vai libertar a tua mente. Muita coisa que você achou que é banal, muita coisa que você achou que não tem importância, Deus vai começar a revelar que tem. Aquele banho que foi dado por aquela tia na época do velório, do óbito, porque a tradição da família é idolatria. Arriba, em muitos casos, nessa fase de óbitos,
São feitos muitos pactos pelos familiares, os mais velhos. Nós achamos que é tudo normal, não é normal. Nós que conhecemos a palavra sabemos que não é normal. Nós não temos aliança alguma com os mortos. O nosso Deus é o Deus dos vivos. Aqueles que morrem, cada um tem o seu destino. A alma daqueles que andaram na fé em Cristo Jesus, Deus, Ele toma. E a alma daqueles que andaram nas trevas vão para o inferno. Não tem mais conversa com os mortos. Arriba pactos, dá banho com água dos mortos. Eu não sei porque que eu estou a falar isso, não estava programado. O Espírito Santo quer despertar alguém que passou por esse processo. E muita coisa tem dado errado na tua vida. Espírito dos mortos tem que cair por terra. Os teus antepassados estão a controlar a tua vida por causa daquele banho que você recebeu no dia do velório, por causa daquele ritual que foi feito. Comece a confessar a Deus e peça a Deus para fechar essas portas, para fechar essas brechas. O nosso Deus é um Deus de misericórdia e Ele vai nos restaurar. Deus vai nos purificar, Deus vai nos santificar. Nosso Deus, conforme diz a palavra, Ele está à espera de um homem que se coloque no muro, que se coloque na brecha, esteja na brecha pela tua casa, pela tua família. E haverá restauração, libertação. O Espírito Santo está a revelar um jovem que está a se desviar dos caminhos do Senhor. Na verdade, já está desviado, está a passar por uma fase muito turbulenta. Assim diz o Senhor, foi feito um pacto no dia do velório do seu pai. A mãe sabe do que é que o Espírito Santo está a falar. Ore a Deus e clame pela misericórdia. Peça para que Deus venha lavar a vida do teu filho e ele será liberto, será restaurado no poderoso nome de Jesus. Deus, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome, porque tu és bom Deus e a tua misericórdia dura para todo sempre. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Te louvamos, Deus, por mais uma vez estarmos aqui na tua santa e bendita presença. Deus, é porque o Senhor tem nos guardado, nos livrado, nos sustentado. Deus, o Senhor tem sido o nosso auxílio de geração em geração. Deus, o Senhor tem sido o nosso refúgio, o nosso baluarte. Deus, a nossa fortaleza, aquele que caminha conosco. Aquele Deus que renova as nossas forças, aquele Deus que nos defende dos nossos inimigos, aquele Deus que é provedor, que é libertador, que é intercessor, que é consolador, aquele Deus que é tudo para nós. Pai, nós queremos te exaltar. Deus, nós queremos te bendizer, queremos glorificar o teu santo e bendito nome, porque tu és fiel, ó Deus, e a tua misericórdia dura para todo sempre. Nunca houve e nunca haverá alguém que confiou em ti, depois foi envergonhado e foi decepcionado. Ó Deus, louvamos e exaltamos a tua fidelidade. Como diz a tua palavra, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Obrigada, Deus, por suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Deus, nós estamos nessa noite, Pai. Nos colocamos, Deus, diante da tua santa e bendita presença. Ó Deus, clamando pela tua misericórdia. Pai, porque tu és um Deus de misericórdia. Deus, porque a tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é justo e fiel para nos perdoar
e nos purificar de toda injustiça. Rimande que ribos, rimande, riba. Riba, Deus, nós estamos aqui, de acordo, Deus, a tua palavra, confessando, Deus, os nossos pecados, confessando, Deus, as nossas falhas, as nossas faltas e as nossas iniquidades. Ó Deus, nós também clamamos pela tua misericórdia sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias. Ó Deus, alcance as nossas vidas nessa noite com a tua graça, Deus, e com a tua bondade. Deus, porque o pecado traz a ruína. Deus, porque o pecado nos afasta da tua presença. Porque o pecado, Deus, abre portas para o inimigo entrar na nossa vida. Porque o pecado, Deus, nos afasta de ti. Deus, nós queremos viver debaixo da tua graça. Deus, queremos viver na tua presença. Como diz a tua palavra no livro de Salmos, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ó Deus, nós não queremos nos afastar de ti, porque sem ti, ó Deus, nada somos. Tudo que somos e tudo que temos nós devemos a ti. Pai, o Senhor comprou as nossas vidas. Rimande que riba as nossas almas com preço de sangue. Rimande, riba, Deus, e queremos louvar. Deus, queremos exaltar. Deus, queremos bendizer. Rimande, riba, o teu nome. Ó Deus, comece a lavar a nossa vida. Deus, comece a lavar a nossa alma. Lava, Deus, a nossa casa e a nossa família. Reconhecemos, Deus, que temos feito aquilo que não te agrada. Reconhecemos, Deus, que temos pecado contra ti. Deus, a tua palavra diz: como conservará o jovem os seus caminhos, andando de acordo com a tua palavra? Riba, Deus, a única maneira de nos apartarmos do pecado é andar de acordo com a tua palavra. Deus, mas muitas vezes não temos obedecido. Tenha misericórdia, Deus, tenha compaixão das nossas almas, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, mas o Senhor é um Deus de graça, mas o Senhor é um Deus de misericórdia. Arriba aquele que vive e reina para todo sempre, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que perdoa pecados. Ó Deus, não nos lances fora da tua presença e nem retires de nós o teu Santo Espírito. Arriba, Deus, traga à nossa memória todos os pecados não confessados. Ó Deus, tudo aquilo que foi feito de maneira inconsciente, sem o conhecimento da tua palavra, Deus. Arriba, Deus, quando caímos no laço do inimigo, caímos, Deus, no pecado sem perceber. Arriba, Deus, que tudo que é pecado começa a ser removido. Lava, Deus, a nossa vida e a nossa casa com o sangue do Cordeiro. Ó Deus, purifica a nossa vida. Ó Deus, purifica a nossa alma. Ó Deus, purifique os nossos caminhos. Rimande, purifica, Deus. Sou o Senhor, perdoa pecados. Ó Deus, porque a nossa alma pertence a ti. Deus, porque o Senhor derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Rimande pelas nossas vidas, pelas nossas almas. Lava, Deus, toda a nossa geração. Rimande desde a primeira, Deus, até a quarta geração. Os pecados dos antepassados, os pecados, Deus, dos nossos pais, sejam todos purificados com o sangue do Cordeiro. Deus, porque a tua palavra diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Deus, salva a nossa casa
Rimando, Deus, salva a nossa família. Ó Pai, pelo caminho por onde o inimigo entrou, rimando, Deus, que ele fuja por 7 caminhos, como diz a tua palavra. Ó Deus, começa a erguer os muros da nossa vida. Rimando, Deus, e comece a tapar. Ó Deus, comece a selar. Rimando, todas as brechas, Deus, que sejam tapadas. Arriba, Deus, para que o inimigo não tenha acesso. Rimante, Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a perdoar. Remova toda a mágoa do nosso coração. Remova, Deus, todo ressentimento. Rimante, toda a maldade. Ó Deus, remove a ira. Remova, Deus, a altivez. Remova a soberba. Rimando, toda a semente que não foi plantada por ti. Arriba os frutos da carne. Ó Deus, como diz a tua palavra, aprendei de mim que sou manso e humilde. Dá-nos, ó Deus, um coração igual ao teu. Um coração, ó Deus, que perdoa, que ama. Arriba, Deus, um coração que obedece incondicionalmente a Deus e a sua palavra. Deus, entra com restauração nas nossas vidas. Entra, Deus, com restauração na nossa família. Entra, Deus, com libertação. Que toda a legalidade que o inimigo tem sobre nós lhe seja retirada, Deus, nessa noite. Rimando, retira, Deus. Rimando, Deus. A tua palavra diz, ó Pai, que é um coração quebrantado e contrito. O Senhor não despreza. Deus, não desprezes o nosso coração quebrantado. Não desprezes, Deus, o nosso coração contrito. Arriba, Deus, mas perdoa os nossos pecados e as nossas iniquidades. Ó Deus, os que são de Jesus são novas criaturas. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Deus, nós queremos viver a novidade de vida que o Senhor preparou para nós. Derrama, Deus, um vinho novo. Rimando, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ó Deus, nós entregamos e consagramos essa noite nas tuas mãos e clamamos, Pai, se conosco. Livra-nos, ó Deus, de todo mal. Que toda ferramenta preparada pelo inimigo contra nós e a nossa casa, Deus, que não venha prosperar no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém.